Hoje, 18 de setembro, é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do retinoblastoma, um tipo de câncer intraocular que pode afetar um ou os dois olhos. Ele é mais comum na infância em crianças com menos de 5 anos de idade. O principal sinal é como se fosse uma mancha esbranquiçada na pupila, conhecida como sinal do olho de gato. Eu vou conversar aqui agora com o oftalmologista Délio Evangelista sobre esse assunto. Bom dia, doutor Délio. Obrigado pela participação Bom aqui. dia, Doutor bom Délio, dia. a gente está trazendo aí, né, essa data que é tão importante hoje, chama atenção para o diagnóstico precoce, assim como a gente fala de outros tipos de câncer, né, a importância de identificar precocemente para ter uma chance maior de cura. Agora, como é possível identificar essa mancha, né, nos olhos, digamos assim, antes mesmo dela estar aparente? Então, o diagnóstico ideal é através do teste do olhinho, que deve ser realizado preferencialmente até o 30º dia após o nascimento da criança. E após isso, realizar exames anualmente até os 5 anos de idade, para que ele seja detectado numa fase inicial e tenha um bom prognóstico, para que você consiga preservar a vida da criança, preservar a estrutura do globo ocular e preservar a visão da criança, que é o Uhum. mais importante. Professor, doutor Délio, quando esse sinal, né, nos olhos, ele já está aparente, né, já é fácil identificar, já está mais claro, a gente pode falar que a doença ela está mais ou menos em que estágio? Quando o reflexo pupilar branco é visível, a doença já está no estágio avançado. O ideal é que o diagnóstico seja feito antes do reflexo pupilar ficar branco, para que você tenha um tratamento mais localizado e evite a disseminação do tumor para tecidos extraoculares. Uhum. Quais são os principais sinais, assim, né? Como o senhor bem colocou, a importância de fazer o teste do olhinho, né? Isso toda criança deve fazer, e esse acompanhamento até os 5 anos. Mas quais são, antes mesmo desse sinal nos olhos aparecer, como é possível identificar, né, esse tipo de câncer? Um dos sinais que vai ser visível logo no começo é o estrabismo, que é popularmente conhecido como o olho torto. O tumor afeta a região central do fundo do olho, dificultando a visão, e isso faz com que o olho vá progressivamente tendo um desvio. E o outro sinal, que também é muito comum nas fases precoces, é a sensibilidade à luz da criança. Agora, o retinoblastoma, é bom a gente chamar a atenção aqui, que é uma doença curável, né? Claro que o tratamento vai depender do estágio desse diagnóstico, né? De quando foi feito o diagnóstico, do estágio da doença, na verdade, mas é possível que essa criança ela não tenha a visão afetada com o tratamento, né, doutor Délio? Por isso, essa identificação tem que ser feita o quanto antes. Exatamente. Hoje em dia a gente consegue fazer o tratamento através de laser terapia, através de crioterapia, que é basicamente você congelar o tumor, e tem tratamentos para tumores também um pouquinho maiores, mas ainda não tão avançados, que é a braquiterapia, que é uma espécie de radioterapia localizada no olho, e a quimioterapia intraarterial, que é um tratamento também localizado apenas no olho. Quando o tumor já está numa fase mais avançada, você não consegue fazer nenhum desses tratamentos. E aí você tem que partir para um tratamento muito agressivo para a criança, que é a remoção completa do globo ocular da criança, que vai causar um estigma para a criança durante o resto da vida. A preocupação é grande também, né, nesse tipo de câncer com relação a isso, porque a gente sabe, como eu falei, é uma doença que é mais comum, né, nas crianças, e você pensar numa criança que está ali, imagina, 5 anos de idade, né, e passar por um procedimento como esse, tiver que fazer uma extração, assim, que já digamos assim, por causa do estágio mais avançado da doença, então é um tratamento mais radical
isso pode trazer, né, muitas consequências para a criança, sociais, né, psicológicas. Então, assim, a campanha, né, a data hoje, ela também chama atenção para o diagnóstico precoce para isso, lembrando sempre a criança está no processo de formação e para que você consiga resolver esse problema o quanto antes, sem provocar transtornos futuros. Exatamente. Muitas crianças que são submetidas ao processo de enucleação, que é a remoção do globo ocular, acabam desenvolvendo depressão, problemas de ansiedade, transtornos alimentares, secundários à baixa autoestima pela ausência do globo ocular. Bom, eu vou chamar a atenção mais uma vez, doutor Délio, para esse ponto aí que o senhor disse de visitas frequentes ao oftalmologista, né, até os 5 anos, chamar a atenção dos pais, né, principalmente dos responsáveis, porque muitas vezes isso só acontece quando a criança está na escola e ela começa a reclamar de dores de cabeça ou tem alguma dificuldade de enxergar o quadro, né? Começa isso na sala de aula, né? E começa a apresentar e relatar isso para os pais. E aí os pais acabam procurando, né, um auxílio de um especialista, né, um oftalmologista. E quando a gente fala dessa visita frequente, né, só para a gente deixar aqui mais claro, isso vai independer dos sintomas, assim, ou de que maneira os pais devem estar atentos a essas consultas, doutor Délio? É importante trazer a criança, mesmo que ela esteja sem sintoma nenhum, sem dificuldade para enxergar nenhum. Por quê? A criança ela tem uma dificuldade muito grande de referir os seus sintomas. Então, os pais têm que ter essa proatividade de levar a criança todos os anos para a consulta, para que seja feito o diagnóstico tanto de doenças mais graves, como retinoblastoma, glaucoma, congênito, que pode acontecer, quanto doenças menos graves, mas que podem causar transtorno, como miopia, hipermetropia, que são doenças mais leves, mas que precisam ser tratadas também para que a criança tenha um bom desempenho escolar. Esse exame, né, que é feito, né, para identificar esse tipo de câncer, ele também consegue identificar essas outras doenças? O senhor falou aí em glaucoma, tem também catarata, que inclusive tem muita gente que acha que catarata as pessoas têm só mais velhas, né, e o que é um mito, isso não acontece. Consegue diagnosticar também esses outros problemas? Líder, esse exame é possível detectar o glaucoma e também é possível detectar a catarata. Miopia e hipermetropia não é possível ser detectado no exame do olhinho. Você precisa fazer uma consulta mais detalhada. Inclusive, é importante você ter falado da catarata, porque a catarata ela é um diagnóstico diferencial do retinoblastoma, porque a catarata também dá um reflexo pupilar branco no olho da criança. Então, quando você faz o teste do olhinho, você vai detectar o reflexo pupilar branco, você precisa diferenciar se é proveniente da catarata ou se é secundário ao retinoblastoma. O sinal é parecido, doutor Délio? Sim, o sinal é parecido. Aí é necessário que seja realizado um exame de mapeamento de retina complementado por uma ultrassonografia ocular, para você fazer o diagnóstico diferencial. Agora, caso essa criança ela não tenha esse acompanhamento e os pais não consigam fazer essa identificação precoce, né, no caso do retinoblastoma, por exemplo, e já começam a perceber algo estranho já quando esse sinal, né, essa mancha, ela aparece nos olhos. Ainda assim, é possível reverter essa situação? Qual vai ser o tipo de tratamento? É um tipo de tratamento convencional para outros tipos de câncer, como radioterapia, quimioterapia? Como é o tratamento nesses casos? Quando já está no estágio mais avançado, ao ponto do reflexo pupilar ficar branco, o tratamento ideal vai ser a remoção realmente do globo ocular, porque para o reflexo pupilar ficar branco, o tumor já tem que estar com uma espessura grande. Então, esse tumor grande, a gente não consegue tratar ele nem com laser, nem com crioterapia, nem mais com a quimioterapia. Alguns casos você tenta fazer uma quimioterapia para reduzir o tumor e não ter que realizar
a, a remoção do globo ocular. Mas quando já chega ao ponto de ter um reflexo pupilar branco, a chance de ter que remover o globo ocular é uma chance alta. Uhum. O tratamento, quando essa identificação é feita precocemente, né, sem precisar de remover o globo ocular, ele também vai ser com quimioterapia? Como é esse tratamento? Já inicial, né, com a identificação precoce? Tratamento inicial para tumores pequenos, com espessura baixa, é com laser terapia. Em alguns casos, você pode fazer a crioterapia. Em caso de tumores bem iniciais, esses dois tratamentos. Tumores um pouco maiores, a gente opta pela braquiterapia, que é uma espécie de radioterapia localizada através de uma placa que você coloca ao lado do tumor, ou fazer uma quimioterapia intraarterial, que você vai, através da hemodinâmica, acessar a artéria oftálmica, a artéria do olho, e injetar drogas de quimioterapia especificamente no olho, através dessa cateterização da artéria oftálmica, para que a droga da quimioterapia tenha uma alta concentração no tecido do tumor. E aí você consiga reduzir e complementar com algum outro tratamento para não ter que fazer a remoção do globo ocular. Uhum. Eu falei que, né, da possibilidade também de aparecer nos dois olhos. Agora, é comum, doutor Délio, ou geralmente aparece em um olho só? Existem dois tipos de retinoblastoma. O retinoblastoma esporádico, que aparece em apenas um olho, e a criança ela não tem história familiar de retinoblastoma nesse tipo. E a idade média que ele aparece é em torno dos 2 anos. E existe o retinoblastoma hereditário. O hereditário ele vai acontecer nos 2 olhos e a criança já tem história familiar de retinoblastoma. Preferencialmente, ele vai acontecer entre o nascimento e o primeiro ano de vida da criança. Uhum. Esse tumor, a criança que tem a doença, né, e que ela faz o tratamento, como deve ser esse acompanhamento depois? Porque tem uma preocupação muito, quando a gente fala em câncer, né, sobre a doença voltar, sobre possibilidade de metástase. Como deve ser esse acompanhamento? Então, essa criança vai ter que ser acompanhada inicialmente, mensalmente, todo mês, depois do tratamento. Após você perceber que o tumor regrediu, você vai se passando e vai começando a acompanhar semestralmente, e depois do 5º ano, que é quando a gente considera que a criança está curada, depois do tratamento, você começa a acompanhar anualmente. E uma coisa importante é que as crianças que possuem retinoblastoma, elas têm uma predisposição a ter um tumor na fase adulta, que é o osteossarcoma, que é um tumor maligno da medula óssea. Então, vai ser importante que essa criança seja acompanhada o resto da vida por causa dessa predisposição e até pelo risco do tumor voltar posteriormente. Uhum. A gente está chamando a atenção aqui das crianças, né? Porque, como eu falei, é uma doença, um tipo de câncer mais comum nas crianças. Agora, ele pode afetar também as pessoas mais velhas, doutor Délio? Não é possível afetar as pessoas mais velhas, porque ele é um tumor originário das células embrionárias da retina, os retinoblastos. Daí seu nome é retinoblastoma. Esses retinoblastos vão se diferenciar nas células maduras da retina, que são os fotorreceptores. Então, as pessoas adultas, elas não possuem mais os retinoblastos, por isso elas não podem desenvolver o retinoblastoma. Entendi. Então, de qualquer forma, vale o alerta aqui só para a gente encerrar a nossa conversa, para os pais também ficarem muito atentos à questão do histórico familiar, né, que a gente chama muita atenção quando se fala em câncer, né, e vale também para esse tipo de câncer, ver se tem históricos na família, para até ter uma atenção maior com essa criança, porque a gente está falando de criança nos primeiros anos de vida. Exatamente, principalmente porque quando tem história familiar, a chance dele ser bilateral é muito grande. E você imagine deixar um tumor maligno avançar nos 2 olhos, é uma situação bem complicada para a criança. Então tem que ser feito o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Maravilha, doutor Délio. Eu quero agradecer aqui a participação
com a gente mais uma vez, os esclarecimentos, reforçando aqui a orientação que a gente está trazendo, né? Hoje é um dia de combate, conscientização a essa doença, que os pais fiquem atentos, teste do olhinho, isso toda criança deve fazer e esse acompanhamento também, porque às vezes os pais, né, doutor Délio, fazem ali o teste do olhinho quando a criança nasce e depois acabam não tendo essa preocupação desses 5 primeiros anos. Então é muito importante ficar atento, porque as crianças estão, toda criança está vulnerável a esse tipo de situação, né? E esse cuidado deve ser maior para ter um diagnóstico precoce e a gente sabe para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor. Obrigado, viu, pela participação aqui e pelas orientações. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, um abraço, bom fim de semana.